Graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Eu estou passando aonde eu quero aqui deixar uma palavra no seu coração, você que me ouve em algum lugar. Seria importante que você ouvisse esta mensagem e ao ouvir a mensagem você possa se perguntar que tipo de exemplo você tem sido para os irmãos. Óbvio, eu não vou aqui generalizar, mas há muitas pessoas que estão me ouvindo agora que acham que está sendo bênção na vida de outros, na verdade está sendo maldição e acha que está sendo bênção. Estou falando muitas e não todas. Por isso peço que você redobre sua atenção. E no fim desta mensagem, você vai descobrir o que você está sendo, se bênção ou se maldição para si, como para outros também. 1 Coríntios capítulo 8, verso de número 9. Assim diz a palavra de Deus. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. O que isso significa? Vede, porém, que esta vossa liberdade, nós que somos livres em Cristo, não venha de algum modo ser tropeço para os fracos, para aqueles que não vivem a mesma fé, ou para aqueles que não têm o conhecimento que eu e você que me ouve temos. Ou seja, nós que somos conhecedores da palavra, nós não podemos, por exemplo, dar um mau exemplo. Porque se nós, senhoras e senhores que me ouvem, dermos um mau exemplo, aqueles que estão lá fora vê o mau exemplo em mim ou em você, nós que somos crentes, que cremos em Jesus Cristo, o mau exemplo da nossa parte, nós vamos estar sendo tropeço para eles. Eles são os fracos na fé de que a Bíblia se refere. Nós que somos crentes não podemos dar um mau testemunho, porque vamos estar sendo um tropeço para os outros. Nós que somos crentes não podemos odiar os outros, senão vamos estar sendo um tropeço para os outros também. Vamos estar sendo maldição e não bênção. Nós que somos crentes não podemos viver em meio à fofoca, ou deixar se levar pelos outros, porque senão vamos estar sendo maldição e não bênção para as pessoas. Nós que somos crentes não podemos andar na companhia de ímpios, porque senão se alguém vê um crente na companhia de ímpios, vai dizer assim, fulano não é crente, aquele alguém vai estar sendo maldição para si, para outros também, inclusive para a família. O crente que não é fiel a Deus, aí entra a própria Bíblia lá em Malaquias, vai estar debaixo de maldição, sendo maldição para si e para os outros também, vai estar dando um mau exemplo por não ser fiel. O crente que vive brigando no casamento, por exemplo, adultério, tem muitos pregadores no adultério, traição, vai estar dando um mau exemplo. Será que está sendo um bênção ou maldição para os outros? Um tempo atrás morreu aí um sujeito chamado Rina, dizia que era apóstolo, mas estava batendo na esposa, saiu em todos os jornais, só não viu quem não quis. Será que ele estava sendo um bênção para si, para a igreja no geral, para que ele pregava ou maldição? E as pessoas acreditam nesse tipo de hipocrisia. Tem outros aí envolvidos com tanta coisa errada, dando um mau exemplo, falando palavrões. Os infelizes dizem que é pregador ainda, filho do diabo, é isso que são. E as pessoas aplaudem e acham que é Deus na vida dessas pessoas, dando um mau exemplo, sendo um tropeço para os outros. E a Bíblia recomenda, isso aqui é Novo Testamento. Eu não estou falando da lei, não. Eu estou falando da graça. Queridos, você que me ouve, tome muito cuidado, para que você não esteja sendo um tropeço para os outros. A irmãzinha que vai na igreja e veste curto, vive exibindo o corpo para as pessoas lá fora, para os homens sem vergonha ficar assoviando, chamando a atenção dos homens, exibindo o corpo, que é templo do Espírito. Em vez da pessoa preservar o corpo, que é templo do Espírito, fica exibindo para o mundo lá fora, para chamar a atenção dos outros, levando outros a pecarem.
sendo tropeço. O irmão que está na igreja também, que fica de olho nas outras, nas irmãzinhas, também está sendo tropeço. Aquele que usa a palavra para tirar dinheiro das pessoas, vê em Atos 2,45 que está escrito, em Atos dos Apóstolos, está sendo tropeço. Aqueles que usam a Bíblia para pedir dinheiro, é Satanás quem está usando. Está sendo um tropeço, porque ao invés de trazer as pessoas para Cristo, está afastando elas, porque está cometendo escândalo, roubando, entre tantas outras coisas. Há pessoas que se diz que é crente e vai nesse negócio que se chamam de São João, tomando quentão, irmão, bandilório dentro da igreja, em vez de renunciar, está sendo um tropeço para os outros, está sendo maldição e não bênção. O irmão que bebe, que vive enfiado em mentira, está aí, essa chacina ontem no Rio de Janeiro. Tem muitos crentes que apoiam isso. Crente não, são filhos do diabo, é isso que são. Não está escrito aqui no livro de Romanos, final do capítulo 13 de Romanos, olha o que está escrito. Final do capítulo 13 do livro de Romanos, eu vou lhe mostrar. Final do capítulo 13. Romanos 13, verso de número 9. Diz assim, 13, 9. Por isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amará o teu próximo como a ti mesmo. Tudo nesta palavra se resume: amará teu próximo como a ti mesmo. Tem crente que está defendendo aqui, dizendo que tinha que morrer mesmo, que é bandido e tal. Lembra do ladrão da cruz? Você sabe o que aquele ladrão da cruz precisava? Eu vou lhe dizer. Aquele ladrão da cruz, queridos, precisava de alguém que lhe ouvisse, um alguém para desabafar, um alguém que lhe desse uma palavra de conforto, um alguém que os abraçasse, um alguém com quem ele pudesse abrir o coração. Ou seja, tudo o que ele precisava, sabe o que era? De uma oportunidade. Todo mundo naqueles dias, acredite, fechou a porta das suas residências para aquele ladrão da cruz. Para todo mundo, aquele ladrão da cruz não valia com o gato em terra. Mas adivinha quem abriu o céu para ele? Jesus. Quando ele disse assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O ladrão da cruz, que era estrupador, matava, roubava, tinha feito tanta coisa ruim. Sabe o que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então cuidado você, seu filho do diabo, filho de Satanás, que está na rede social dizendo que aquele povo tinha que morrer, viu? Você que diz que é pregador, você que diz que é de Deus, que usa o microfone de forma fingida, Deus vai te arrancar do altar, seu filho do cramunhão. Você que diz que aquelas pessoas tinham que morrer, são alma. Está aqui, Romanos. Nessa palavra tudo se resume: amará o teu próximo como a ti mesmo. Se você se diz ser crente e você não ama seu irmão, é o Satanás que está na sua vida. Você pode ser apóstolo, é o Satanás que está em você. Você pode ser pastor, é o Satanás que está em você. Você pode ser bispo, é o diabo que está em você. Não é Jesus coisa nenhuma. Se você não tem amor pelo próximo, você é enviado de Satanás, não é enviado de Deus coisa nenhuma. Cuidado você que vai nesse lugar e chama de igreja. Isso é sinagoga de Satanás. O lugar que não tem amor pelo próximo é sinagoga de Satanás, não é igreja de Deus coisa nenhuma. Aliás, Romanos capítulo 16, verso 17 e 18, a Bíblia manda se afastar desses lugares. Porque se você congrega nesse tipo de lugar, você vai para o inferno junto com esse tal que se diz pregador e não é. Não ser tropeço. Quando você vai para a rede social apoiar aquilo, dizer que tinha que morrer, que é a favor de morte, irmão, ninguém tem poder para tirar a vida. O autor da vida se chama Jesus Cristo. O homem não pode tirar a vida do outro. Quem é o ser humano? Agir dentro da lei, aplicar as leis como elas são,
Todos nós temos que concordar, porque lei existe para se obedecer, para ser aplicada, para levar preso e tal. Todos nós temos que defender isso, mas tirar a vida não, jamais. Vê lá em Gaza o que estava acontecendo. 60% do que aquele tal lá se chama de primeiro-ministro Benjamin Netanyahu matou são crianças abaixo de 11 anos. Tinha um monte de crente aprovando aquilo, apoiando. Não é crente não, é tudo filho de Satanás e diz que é crente. O diabo enganando a meio mundo de gente, sendo um tropeço, porque se eu não tenho amor pelo irmão, é filho do diabo, não é filho de Deus coisa nenhuma. E é o que recomenda aqui: vede porém que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Ou seja, nós que conhecemos a palavra, que somos livres em Cristo, nós não podemos ir para a rede social apoiar esse tipo de coisa. Nós não podemos dar um mau testemunho, porque quando você vai para a rede social apoiar essas coisas, você vai estar dando mau testemunho, vai estar incentivando outras pessoas a fazer, dando mau exemplo. Como falei, mas ele que veste culto, o pregador que usa a Bíblia para pedir dinheiro, isso é um mau testemunho, isso é mau exemplo, porque não é o que a Bíblia ensina. Esse não é o evangelho de Jesus. Está sendo um tropeço para os outros. Vê quantas almas estão perdidas aí, ó. Pessoas desviadas de igreja. Os pregadores que acham que está ganhando alma, a maioria está matando alma, está desviando as pessoas, elas estão se perdendo e eles acham que está ganhando alma. O diabo enganando quase todo mundo. Olha o verso 10, o que está escrito: porque se alguém te vier a ti, que és dotado de saber o que teu conhecimento nos é a mesa em templos de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar da comida sacrificada a ídolo? Ou seja, se alguém me vê a mim, que sou pregador da palavra, na mesa de templo de ídolos, comendo comida sacrificada a ídolos, como tem pessoas que se descrentem, e no meio dessas coisas que se chama, que chama em São João, bandilória dentro de igreja, esse demônio chamado Natal que está a chegar aí, que é a festa pagã, muitos crentes comemorando, você está induzindo outras pessoas a fazer. Você está corrompendo a consciência de outros que já são fracos. Você está terminando de matar os irmãos. Você está sendo maldição para eles e não bênção. Esse demônio de Natal, irmão, isso é festa pagã. Isso é a festa dos deuses gregos, festas pagãs. E muitos crentes fazem isso. Muitos que se dizem pregador põem essa árvore que chama de Natal no altar da igreja. Que pecado! Que a Escritura diz: não servia a dois senhores. E isso que chamam de Natal é a festa pagã, os deuses gregos. Se chama Dionísio, que criou esse tipo de festa. Só você pesquisar, você vai descobrir. É a festa pagã. Olhe para mim. Por acaso você é pagão? Você que está me ouvindo que se diz crente que não é? Você é pagão ou você tem uma identidade? Você é pagão ou você tem alguém que te ama e que te aceitou, que te escolheu? Você é pagão ou você tem um pai que se chama Deus Todo-Poderoso? Então por que não renuncia? Por que não anda certo? Por que está dividido? Porque essa porcaria em cima do altar de algumas igrejas, que são sinagogas de Satanás, não são igrejas. Se fosse, não colocaria. Induzindo os que têm a consciência fraca a terminar de se matar, se corrompendo, cauterizando a consciência das pessoas. Não ensina a verdade. O diabo enganando deixa ser induzido e induzindo a outros também. E é o que diz no verso 10. Porque se alguém te vê a ti, que és dotado de saber a mesa de templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolo? Ou seja, se eu na qualidade de pregador, se as pessoas me verem na mesa de ídolo comendo comida sacrificada a eles, eu vou estar dando um mau exemplo, eu vou estar induzindo as pessoas a fazer a mesma coisa. Eu vou estar sendo maldição para as pessoas e não bênção, por causa do mau exemplo. Com uma pessoa que odeia o irmão, que vai para a rede social apoiar esse tipo de coisa, com uma irmã que veste curto, como um irmão que vive no adultério, traição, como aquele que usa a Bíblia para tirar dinheiro,
como aquele que defende o ódio, que se diz pregador, repito, filho do diabo. Você está sendo um mau exemplo. Você está sendo maldição. Está sendo maldição para si e para os outros. Se arrependam, seus infelizes. Se convertam. Volte-se para Cristo. Renuncia, não disse o apóstolo Paulo: o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver que tenho na carne não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo disse isso. A gente não pode alimentar a carne, senhoras e senhores. A gente não pode alimentar o sentimento malicioso. Tem que matar a velha criatura. Tem que renunciar. Não adianta estar na igreja vivendo de teoria, enganando a si mesmo, debaixo de maldição, e levando outras pessoas à maldição também. Cuidado, gente. É tempo de renúncia. É tempo de arrependimento. Se convertam. Não há mais tempo a perder. Se afasta das coisas erradas, senão muita gente vai perder a salvação. Olha o verso 11. E assim, por causa do teu saber, parece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ou seja, por conta do meu exemplo por parte de alguns que se diz conhecedor e que não são, perece o irmão que é fraco. E para final vou lhe dizer: Cristo morreu tanto por mim como por você, por aqueles que são fracos também. Ele morreu por tudo e por todo. Então o exemplo é um mau exemplo da nossa parte, e nós que conhecemos, não vai estar ganhando pessoas, salvando vidas, vai estar matando vida. O mau exemplo da nossa parte vai fazer com que as pessoas nos vejam como um tropeço e não como solução para que ela seja salva. O mau exemplo, o mau testemunho da nossa parte, nós que somos crentes, vai fazer com que as pessoas vejam a nossa vida maldição e não bênção. E eu finalizo com a pergunta agora: você tem sido bênção ou maldição para as pessoas? Eu vejo tanta gente com ódio desgramado por causa dessa porcaria de política. O pregador que entra nisso, o diabo que induziu. Sai fora dessa porcaria. Não se envolve. Não deixa se levar. A escritura não diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Não é a Bíblia que diz isso. Porque deixar se levar pela sujeira? Porventura o Senhor dos Exércitos não é santo para ir por meio de sujeira? Se contaminar, dar um mau exemplo, um mau testemunho, falar palavrão, dizendo você é pregador. Outro está lá no meio dessa sujeiraiada, com a fita na boca, dando um mau exemplo. Até aonde? E as pessoas acreditando nesses filhos do diabo, dizendo ser filho de Deus. Se afasta dessas coisas antes que seja tarde demais. Sai do mau exemplo. Sai do mau testemunho. Não seja maldição para as pessoas, seja bênção para elas. Não dê um mau exemplo, dê um bom exemplo. Não seja treva, seja luz. Não seja velha criatura, seja nova criatura em Cristo. Não aceite andar como os ímpios, porque a nova criatura que está em Cristo, ela vive em Cristo em novidade de vida. E é a Bíblia que diz isso. Então, queridos, cuidado com o mau exemplo. Não seja tropeço para o irmão que tem a consciência fraca. Não seja maldição na vida dele, mas seja bênção para si e para os outros também. Tendo essa mensagem como base, você pergunta quem você tem sido. Se bênção ou se maldição para você e para os outros. Que você possa se perguntar o que você tem sido. Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.